Olá, o meu nome é Madalena Pesco e este é o meu primeiro diário gráfico. Comecei este diário gráfico em 2012, quando entrei para a secundária, e eu comprei-o porque o nosso professor pediu que comprássemos um caderno onde a gente iria desenhar os trabalhos de casa e fazer alguns desenhos que nós quiséssemos, porque ele queria muito avaliar os nossos gostos e perceber o que é que nós tínhamos interesse em fazer. Tanto que a primeira coisa que me perguntaram assim que eu entrei na turma foi que o que é que vocês querem fazer? Porquê é que vocês vieram para artes? E na altura a minha resposta foi: professor, eu vim para artes porque eu não sei fazer mais nada. Não foi assim a melhor resposta, mas foi a resposta mais sincera que eu podia dar, porque quando estávamos a decidir o que é que queríamos fazer da vida e etc., eu tinha a certeza que eu quero ir para artes porque eu gostava muito de desenhar. Quando era mais nova eu tive uns avós que me levavam muito a museus e apesar de eu chegar lá aos museus e ficar a olhar para um monte de quadros, e na altura também fui a museus de azulejos e etc., e não ficar propriamente a apreciar daquilo, eu gostava de os ver, gostava muito de desenhar. Tinha cadernos cheios de desenhos, mas sinceramente quando segui para as artes não percebia muito bem o que é que eu queria fazer. Eu achava que ia para a arquitetura. Tanto que o meu plano quando eu entrei era: eu vou fazer o secundário e depois vou candidatar-me para arquitetura. Neste tempo em que eu fiz este diário gráfico eu pensava nisso. E é engraçado olhar para trás e ver os desenhos que eu fazia, porque eu estava muito interessada em anime. Acho que foi mais ou menos por volta desta altura que eu comecei mais afincadamente a ver anime, a acompanhar as séries todas. Comecei também muito a ver tutoriais na net sobre desenho, sobre como melhorar o seu desenho, porque quando eu entrei no secundário os professores incentivavam muito a façam pesquisa em casa, explorem, Os professores diziam-nos muito para nós fazermos a nossa exploração em casa e trabalharmos muito o nosso desenho, mas sinceramente na altura eu não percebi muito bem o que é que isso queria dizer, porque eu achava que bastava desenhar afincadamente todos os dias e que eu ia melhorar. E uma das dicas que o meu professor deu na altura foi: Maria João, tenta fazer mais desenho de observação, apesar de tu gostares muito de fazer desenhos de imaginação, procura muito observar e perceber como é que as coisas são ao teu redor, porque o desenho vem muito daí primordialmente, porque tu primeiro precisas de compreender as formas, compreender as coisas que te rodeiam, para o teu cérebro conseguir mais tarde processar essa informação e conseguires fazer desenhos de cabeça melhores e mais coerentes e etc. E eu fui tomando esses conselhos. Na altura, sinceramente, não percebia muitos desses conselhos. Por exemplo, um dos conselhos que o meu professor me deu na altura, quando viu o meu diário gráfico, foi que: Maria João, eu gosto dos teus desenhos, acho que estás a evoluir bastante bem, mas eu gostava que tu fizesses coisas mais tuas. Gostava, a partir daqui, que fizesses coisas que tivessem mais a ver contigo. E eu lembro-me, na altura, fiquei a matutinar sobre o assunto de: que raio, coisas mais minhas. Então, mas o desenho é igual para todos. Tipo, estou a fazer uma pessoa, toda a gente desenha pessoas iguais. Por exemplo, outro conselho que esse professor me deu, foi uma pessoa muito importante no meu percurso, foi: olha, não sabes desenhar mãos, tens preguiça de desenhar mãos, ou tipo, não gostas, se calhar devias desenhar mãos, desenha 50 mãos por dia e eu garanto que tu vais melhorar imenso e que vais passar a gostar de desenhar as mãos e qualquer outro tipo de coisas. E eu na altura pensei: vou fazer isso, vou desenhar 50 mãos. Eu fiz estas duas e fiz esta e não mais. Eu achava: não, está fixe, eu já desenhei 3 mãos, desenhei bué, já sou pro a desenhar mãos, já percebo perfeitamente
tudo o que está aqui, eu sou ganda pro do desenho. E não era bem isso que estava a acontecer. É muito, muito engraçado olhar para trás, e isto foi em 2012, sei lá, há muitos anos atrás, quando eu comecei a levar o desenho a sério e a dedicar-me a evoluir e a perceber quem é que eu era a nível da linguagem artística e etc. Perceber aquilo que eu gostava de desenhar e a perceber também quais é que eram os casos dos meus vícios, porque apesar de os tutoriais no YouTube serem muito bons e ok, eles ajudam-nos imenso em termos teóricos e etc. Mas quando cheguei à parte prática comecei a ganhar vícios e foram aqui que eles começaram, não só os olhos, mas também aquela ideia pré-concebida de como se faziam os corpos e etc. E isso tudo começou a entrar no meu desenho nesta altura e eu pensava que era uma coisa boa, e no passados 5 ou 6 anos a minha luta ainda é de ok, como é que eu consigo perder este vício de fazer sempre as mãos assim ou fazer sempre esta pose. Foram coisas que foram entrando e ok, ajudaram de um lado, mas também houveram outras coisas que me prejudicaram. Outra coisa que é muito engraçada que eu estou a ver à medida que estou a folhear o diário gráfico, houve uma altura que parece que dei um salto, que as coisas começaram a crescer, a evoluir, e eu sinto que foi na altura em que eu comecei não só por causa das aulas que estava a ter, não é? Para além de ter aulas de modelo e de o professor insistir connosco em não tenham medo de arriscar, façam mais, desenhem mais, não, se ficar mal não há problema, porque uma coisa que acontecia muito no início, quando eu comecei este diário gráfico, foi que eu tinha imenso medo de fazer uma página que ficasse mal, que o desenho ficasse podre, não ficasse aquilo que eu estava à espera. E eu acabava por tentar, de certa forma, brilhantar o desenho, metê-lo o mais pipi possível. E quando isso acontecia, parece que eu perdia um pouco o caminho. Tipo, 99% das vezes eu não ficava satisfeita com o resultado final. E foi quando eu comecei a agarrar e a fazer mais desenhos com caneta que eu comecei a aceitar, olha, ficou como ficou, não quero saber. Correu mal, para a próxima corre melhor. E acho que foi esse modo desleixado de encarar o diário gráfico que me fez evoluir e crescer mais e não ter medo de olhar para uma coisa e pensar, opá, eu não faço a mínima ideia como é que isto desenha, isto vai ser uma grande cagada. Mas, olha, bora para a frente, vamos só fazer e depois logo se vê. Nada, neste momento eu digo isto super mega descontra, mas na altura eu ficava imensamente frustrada. Por exemplo, este desenho eu fiz porque eu andava a ver os meus colegas a evoluir cada vez mais e a crescerem como artistas, não é? Havia pessoal que entrou lá na turma que desenhava tão mal, vamos chamar-lhe mal, tão mal quanto eu, e chegou a uma altura em que eles tinham crescido imenso e eu parece que continuava tudo igual como no início, e aquilo gerou uma frustração que me corria muito. Eu ia para as aulas super chateada, saía de lá ainda mais chateada porque eu não conseguia fazer aquilo que eu queria. E houve um dia que eu cheguei a casa e decidi fazer um desenho assim super rápido, vou fazer só o que eu estou a sentir, porque quando eu estava nas minhas aulas de desenho, o professor encorajava imenso de façam aquilo que estão a sentir. Se esta pedra vos faz sentir tristes, passem isso para o vosso desenho da pedra. Na altura isto parecia super ridículo, tipo, como é que eu vou passar tristeza para uma pedra, para o desenho de uma pedra? Hoje em dia faz todo o sentido, né? Pela maneira como retratamos sombras, o material e etc. Mas na altura não dava a perceber como é que isso acontecia, e quando eu cheguei a casa e fiz este desenho, apesar de não ser a obra-prima e nem ser o meu melhor desenho, tanto antigamente como agora, eu olho para ele e penso, ok, olha, este desenho foi aquele que me fez perceber que se calhar desenhar aquilo que me apetece na hora não é assim tão mal, e até comparado aos desenhos todos que estão para trás, este destaca-se dos outros. Porquê? Foi assim uma coisa que eu reparei e
aos poucos foi entrando e fui tentando digerir, tipo, o que é que isto significa. Apesar de ser muito inconsciente, porque, como eu tinha dito na altura, eu achava que ainda queria ir para a arquitetura, porque a arquitetura era a única maneira na minha cabeça de fazer do desenho vida. Por exemplo, agora olhando para este desenho, eu olhei, estava sentada no degrau da minha casa de banho e pensei, isto está aqui qualquer coisa, estou a curtir bué, vou desenhar. E comparando aos desenhos do início, eu estou a ocupar as 2 páginas, fiz, vê-se que estou à procura da forma, não está lá, é o início, não é? Não está lá, mas está mais acabado, está mais um desenho de observação, sem medo de riscar e ir para cima da folha e olha, o que sair, saiu. E eu lembro-me de falar com o meu professor de desenho e ele dizer, olha, a atitude que tu tiveste aqui, apesar de haver erros de perspectiva, erros de proporção e etc., a atitude que tu tiveste aqui para com este desenho, apesar de tu achares que isto foi uma treta qualquer, é esta atitude que tu tens de ter em relação ao desenho. Tu, quando fores a observar, quando fores a retratar alguma coisa ou o que é que seja, se não te chamar a atenção é porque se calhar não vale a pena ser retratado. Porque quando tu passas o que tu estás a ver para o papel, também está o teu interesse metido no teu desenho, na tua descrição, o que é que seja. E lá está, novamente, apesar de eu não perceber nada disso e na altura não fazer sentido, mais tarde eu comecei a compreender esses conceitos e foram coisas que foram entrando na minha cabeça aos poucos e poucos e que lentamente foram marcando a diferença, não é? No meu desenho, marcando a diferença naquilo que eu procuro retratar. E apesar de isto é o primeiro diário gráfico, não é? Eu não estava, apesar de na altura pensar que quando eu olho para trás eu não estou à espera que este diário gráfico seja da mesma qualidade de um diário gráfico que eu faço agora. E é muito, muito engraçado comparar, por exemplo, este com o meu último diário gráfico e perceber que há coisas que se mantêm. Por exemplo, o gosto em fazer personagens da minha cabeça ou fazer desenho de observação, mas é interessante ver que no meio desses nichos que eu gosto de desenhar e que gosto de fazer e que perduram, não é? Que houveram coisas que evoluíram, não só o desenho, mas também a maneira de retratar e etc. E isto é o primeiro diário gráfico, não é? Foi um bocado pôr o pé no desenho e perceber, ok, olha, eu vou fazer disto a minha vida. Não percebo um chaveiro do que é que estou aqui a fazer, mas olha, vou fazer, logo se vê. E este diário gráfico foi essa coisa, foi o começar, o não ter medo o início ter medo de arriscar e depois já não ter. Todas essas peripécias e a frustração e etc. faz tudo parte. E de certa forma, se eu pudesse dar um conselho à minha pessoa que fez este diário gráfico, seria esse mesmo, de não tenhas medo, tu vais fazer ainda 30, 40 diários gráficos depois deste. Este não vai ser importante, é o teu primeiro, mas tu vais olhar para ele não como sendo o cúmulo do desenho espetacular, mas vais olhar para ele como sendo com assim um carinho fofinho, tipo, foi o meu primeiro, tipo, estava a começar, estava a perceber o que é que estava a fazer. E quando se começa a fazer uma coisa, eu não conheço ninguém que seja tipo o Van Gogh ou sei lá, o pontífice máximo da cena quando começa a fazer uma atividade qualquer, né? E é isso mesmo, é olhar para o diário e tanto na altura como agora pensar, bem, foi o que foi e não considero que tenha corrido mal, até acho que correu bem. E para primeiro, mais do que ser tipo a exploração do desenho, foi mais eu apaixonar-me por aquilo que eu fazia e perceber, eu quero mesmo fazer disto a minha vida. E sinceramente, apesar de toda a frustração, eu gostei muito foi um início muito bom e muito, muito romântico. Quando começas uma relação e está tudo muito cor-de-rosa, eu acho que este diário gráfico é esse estado cor-de-rosa da relação. Obrigada.